pesado, as nações vão te julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os gemidos triunfantes lá no céu irá cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham agora no YouTube, nas redes sociais. Nós glorificamos a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de, mesmo em meio a tanta adversidades e contratempos, nós podermos aqui ainda anunciarmos o poder e a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada substitui quando a igreja se reúne, nada substitui quando o povo de Deus estão juntos, porque realmente quando a igreja se reúne, ela causa alvoroço no mundo espiritual. Eu quero trazer palavra de Deus, eu não quero aqui expressar pensamento, críticas ou ideias concernente ao que está acontecendo. Eu simplesmente digo que o maior terror é o que está acontecendo na mentalidade dos seres humanos. Grande fonte de doença, além do coronavírus, é a postura, é o medo, é o desespero, é o pavor, que enfraquece e empobrece os seres humanos, e se não tivermos cuidado, aqueles que se dizem igreja do Senhor Jesus. O que Daniel diria? O que Sadraque, Mesaque e Abednego diria? O que José diria? O que Jeremias, que foi lançado numa cisterna cheio de lama, diria? O que Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por amor ao Evangelho, perseguido por fazer culto, diria? O que diriam nossos irmãos da igreja primitiva? E nós seguimos obedecendo ao Senhor, cumprindo normas e regras que não são princípios. E muitas vezes as regras acabam se tornando, para muitos que conhecem a palavra, maior do que princípio. Princípio não se negocia com nenhum tipo de regra. Quero compartilhar com você do YouTube, você que nos ouve, você que nos dá a oportunidade, o privilégio de entrar dentro da tua casa e poder liberar uma palavra ao seu coração. E a palavra que veio ao meu coração pelo Espírito de Deus: o que molda a sua vida é o que você acredita. O que molda a sua vida, o que modela você, é o que você acredita. Quero fazer uso de um texto de 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 1 de 1 Pedro, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos conforme a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia nos gerou de novo
para uma esperança viva, em outra tradução, nos regenerou, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a possessão de uma herança incorruptível, sem contaminação, inalterável, guardada nos céus para vós, que, pelo poder de Deus, sois guardados, pelo poder de Deus sois guardados, por meio da fé, para a salvação, que está preparada para ser revelada no tempo vindouro, no qual vos regozijais, ainda que agora por um pouco mais de tempo, já que é necessário, sejais entristecidos com diversas tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, ainda que provado pelo vírus, ainda que provado por qualquer tipo de situação, seja achado em abundante louvor, glória e honra no tempo da revelação de Jesus Cristo. Pois bem, quem nos escreve essa epístola, essa carta, a própria carta leva o seu nome, Pedro. O que é muito interessante, queridos, você que nos acompanha, é que Pedro era um homem iletrado, segundo a Bíblia, analfabeto, sem muito entendimento e cultura, segundo as Escrituras, tanto que Atos capítulo 4, versículo 3 vai dizer assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, ou seja, ignorantes nas Escrituras, maravilhavam-se em ver o que eles faziam, porque eram iletrados, analfabetos, e não tinham o conhecimento que os doutores tinham, mas eles tinham uma pequena diferença: mesmo sem letra e sem conhecimento, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. E agora, um homem analfabeto, iletrado, ou com pouca letra, defenda a teoria quem quiser, agora ele nos dá a oportunidade de um tempo de crise, em ler uma carta que leva seu nome, uma carta que leva o que ele expressou, o que ele apresentou acerca de Jesus, acerca da igreja, acerca de tentações e provações. Um homem sem muita instrução, dentro da ótica humana, sem muita habilidade, dentro da ótica humana, alguém que sequer poderia dar um palpite em uma situação como essa que hoje nós estamos enfrentando no país e no mundo. Mas um homem que nos deixa uma carta que há mais de 2000 anos está conosco e vem edificando fé, e vem trazendo despertamento e transformação na vida daqueles que amam e creem no poder das Escrituras. É muito interessante que Pedro, mesmo iletrado ou analfabeto, como muitos defendem, ele vai criar uma forma e uma estratégia de deixar um legado, de cumprir o propósito que Jesus lhe deu, anunciar o Evangelho, não só de forma verbal, mas deixar aquilo que Deus lhe deu de forma escrita. E qual é a estratégia que Pedro vai usar? Ele não pode escrever com o próprio punho, ele não tem letra, ele não tem conhecimento para isso, ele não sabe ler. Mas Pedro vai chamar um homem por nome de Silvano, e Silvano, ele vai escrever as epístolas para Pedro. Pedro ia narrando cada palavra, Pedro ia discorrendo cada situação, cada assunto, e eu imagino quando Pedro ia falando, o coração de Silvano disparando, porque Pedro não falava de uma forma qualquer, Pedro falava da mesma forma que ele falou em Atos capítulo 4, ele falava com muita ousadia e cheio do Espírito Santo. Então eu imagino Silvano vendo e dizendo assim: eu preciso escrever, mas eu não consigo me conter de tanta emoção em ver que são palavras que podem transformar a vida do ser humano. Olhando para Pedro, quais são as suas habilidades? Se não pensar no barco, se não pensar na rede, se não pensar no homem sanguíneo, colérico, arrancando a espada, quais seriam as habilidades? Quais seriam o mérito ou crédito que daríamos a Pedro nos dias de hoje, para nos escrever uma instrução de vida, em meio à crise, em meio à tribulação, em meio à dificuldade? Você que me ouve aí no YouTube, você que nos acompanha nas redes sociais,
Qual seria o crédito que você daria a Pedro em uma situação como essa? Qual seria o crédito que você daria a Pedro? Talvez com a sua linguagem um tanto rude, trazendo para você um conselho nesse momento. O que você ouviria? Com certeza os cientistas. Não bastaria para você ser Pedro cheio do Espírito Santo. Você ia querer base, estatísticas, ou talvez ouvir a Rede Globo. Não bastaria um Pedro cheio do Espírito Santo em uma crise. Não bastaria um Pedro, porque as habilidades de Pedro talvez não te convenceria. Porque nós vivemos em um tempo em que nós damos mais ênfase ao diploma na parede do que a uma vida cheia do Espírito Santo. Observe o que eu quero dizer com vocês. Esse Pedro que pede para Silvana escrever essa carta que hoje nós temos o privilégio de compartilhar. Pena que de uma forma diferente, impedidos por tantas situações, obedecendo aquilo que é para ser obedecido, seguindo aquilo que entre aspas é para ser seguido. Nós vemos um Pedro aqui criando toda uma estratégia, mas esse homem que fala é um homem que foi impactado. É um homem que teve a sua mentalidade transformada, que teve a sua vida mudada. Porque ele teve um encontro verdadeiro com aquele que podia mudar a vida desse Pedro. Ele teve um encontro com Jesus. Ao se encontrar com Jesus, a sua vida vai sendo tratada e trabalhada. E um dia Jesus sobe em ascensão ao céu e Pedro vai ser cheio do Espírito Santo. E ao se encontrar com Jesus e ser cheio do Espírito Santo, Pedro vai ter não só o seu coração, mas a sua mentalidade mudada. Pedro vai aprender o que é ter foco de verdade. Pedro vai aprender o que é ter propósito de verdade. Pedro vai aprender, talvez de uma forma até difícil, o que é realmente resultado. O que é realmente fé. Pedro negou, Pedro sofreu, Pedro chorou, Pedro ouviu a profecia do canto do galo. Mas quando Pedro é cheio do Espírito Santo, Pedro vai mudar a sua postura. E ele vai começar a entender que o propósito de Jesus na vida dele é muito mais importante do que a espada na bainha. É muito mais importante do que o barco cheio de peixe. O propósito de Jesus, ele supera leões, ele supera covas, ele supera fogo, ele supera crise, ele supera vírus, ele supera qualquer coisa, quando nós entendemos o que é princípio de fé de verdade. Esse analfabeto, sem muitas habilidades, sem nenhum diploma na parede, se torna um dos maiores apóstolos da história do Senhor Jesus. Um homem que não sabia sequer ler e escrever, mas multidões paravam para ouvi-lo. Onde ele passava, deitavam enfermos na beira do caminho, e a sombra dele não precisava um toque, a sombra dele curava enfermos. É esse Pedro que nos deixa essa carta, que nos deixa essa epístola e que nos dá algumas lições aqui nesse momento de transmissão, nessa live, e que nos ensina de forma muito violenta, e que nós podemos aprender com ele. Quais eram as limitações de Pedro? Não saber ler, não saber escrever, talvez ser julgado de onde veio, das atitudes erradas que tinha. Mas o que é muito interessante é a primeira lição que Pedro nos dá. Éramos iletrados, analfabetos. Pediu para você dar desculpa igual Adão, que se dizem nascidas de novo em Cristo, dando desculpas semelhante aos velhos homens, às velhas criaturas, vivendo o mesmo medo, vivendo a mesma crise, sem mudar a forma de ver as coisas. Continua andando por vista e não por fé. Parece que a Bíblia perdeu a essência, perdeu o poder por causa da crise. Eu não sei se foi o coronavírus ou o vírus do corona, eu não sei o que aconteceu, mas onde está aqueles que andam por fé e não por vista? Pessoas que estão envolvidas e absorveram o que não era para absorver, entraram num efeito esponja tão terrível, que basta uma postagem no Facebook, que basta um anúncio na TV lixo, que eles já absorvem aquilo e já começam a somatizar, como se os leões de Daniel fossem maior do que o homem que entrou lá dentro e tapou a boca dos leões.
E Pedro vai mostrar que nós somos nascidos de novo, que nós somos regenerados. Pedro vai dizer: eu sei quem sou, no versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, representante de Cristo na terra, enviado no meio do campo de batalha, como uma pomba mensageira, não para levar uma mensagem de dor e de derrota, mas dizer que ainda há esperança na terra, para aqueles que creem no poder do Senhor Jesus Cristo. É esse Pedro iletrado, analfabeto, que não dá desculpas aqui, que não usa as suas limitações e as suas dificuldades. Não, ele sabe porque Jesus o chamou. E eu gosto dessa expressão, porque eu sempre digo: guarde isso, porque desculpa e resultado não andam juntos. Ou você pode ter resultados, ou desculpa, mas não os dois. Nós precisamos decidir. E eu venho dizer aqui, vamos aprender com Pedro: não seja bom em desculpas. Para de ficar dando desculpa para tudo. Nós estamos absorvendo o que não é para absorver. Aí nós pegamos a crise, nós pegamos a situação, e nós vamos construindo e olhando para nós, e vamos dizendo das nossas limitações, e como igreja nós vamos dizendo: não, mas sabe, quando eu tinha 3 anos de idade eu tive um problema respiratório. Nem parece que somos nascidos de novo. Parece que deixamos de crer no poder do Evangelho. Nós andamos mais por vista do que aqueles que não conheceram Jesus. E por dar ênfase e usar as limitações como desculpas, em um tempo de crise, nós vamos nos tornando improdutivos. E quando produzimos alguma coisa, na verdade não produzimos, só reverberamos aquilo que as pessoas que não conhecem Jesus estão produzindo. Eles dizem que está acabando tudo, que está morrendo, e a igreja, ao invés de se posicionar e dizer: o Senhor Jesus ainda pode mudar o quadro, a igreja não se posiciona. Pedro não dá desculpa. Segundo os historiadores, ele não sabia, eu estou me apegando nessa linha de pensamento, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, mas ele não dá desculpas. Ele age, ele tem atitude. Enquanto isso, nós como igreja estamos dentro dos nossos quartos com a TV lixo ligada, dando desculpas. E dizemos que oramos, dizemos que somos igreja, quando no dia de hoje você sequer orou, está assistindo essa live agora. Talvez não ter estudo hoje, nos dias de hoje, seria complicado na tua área de trabalho. Não estou dizendo aqui que não é para estudar, porque daqui a pouco vão postar: o pastor lá, o apóstolo falou que não é para estudar. Mas talvez você, pela falta de estudo, por ser iletrado, você teria dificuldade em uma área de trabalho profissional. Mas isso não pode te prejudicar no propósito com Deus. Jesus, quando veio à terra, ele não saiu buscando apenas os doutores. Tem pessoas que nos vê agora nessa live, que você criou as suas limitações como desculpa. Tem pessoas usando essa crise como desculpa. Tem pessoas usando essa situação como desculpa. As pessoas podem usar uma limitação tua para jogar algo na tua cara. Um erro seu, como Pedro que negou Jesus, para lançar algo na tua cara. Mas Deus não está olhando os seus erros, e Deus não quer ouvir as suas desculpas. Muito pelo contrário, Ele está te chamando nessa live para cumprir o propósito de igreja na terra. Ele ainda pode te usar em meio à crise. Começa deixando Jesus te usar dentro da tua casa, já que você está cumprindo a quarentena. Dá um bloco nessa TV lixo. Começa a ver o que traz esperança. Eu não estou falando para você ser um desinformado, mas sabe o que é interessante? Eu ouvi alguém falar isso, e eu quero reproduzir aqui.
As pessoas falam que essa TV que o presidente citou é um lixo, mas você chega na casa deles, é o que está ligado. Eu já ia falar, vocês estão aí, gente? Mas eu sei que vocês estão do outro lado. Observe. Pedro começa dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pronto. Sem dar desculpa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele não começa falando: Pedro, iletrado que pediu para Silvano escrever. Pedro, aquele que negou Jesus porque estava vivendo um período de crise. Nós queremos dar satisfação de tudo. E aí vem um texto como esse, em meio à crise, para nos chacoalhar, para nos fazer pensar e repensar como igreja, como representantes de Cristo na terra. E Pedro vem dizer: Pedro, eu sei quem eu sou, mas eu sei meu propósito, apóstolo de Jesus Cristo. Eu poderia bem não ter escrito nada, porque eu não sei, mas Pedro não está nem aí. Ele vai criar uma estratégia, mesmo em meio à perseguição, em meio à crise, em meio à circunstância. Pedro vai mostrar que quando nós queremos, nós fazemos a diferença. Você que nos assiste, você que nos acompanha, até quando você vai ficar dando desculpa? Até quando você vai achar que as suas desculpas vão gerar resultado? Porque geralmente nós damos desculpa e desculpa e desculpa. Porque quem é bom em desculpa quer se isentar da responsabilidade. Pessoa que tem muita facilidade em pedir desculpa é uma pessoa que tem dificuldade em reconhecer que ela tem que assumir a responsabilidade. Pedir desculpa é bom, mas ser um ser que vive se desculpando ou pedindo desculpa de tudo que deixou de fazer ou que fez é um problema. Então Pedro vem nos mostrar algo violento, né? Que você tem ou quem você foi pode fazer a diferença para os outros, não para Deus. O que você tem ou deixou de ter, ou quem você foi, pode fazer diferença para os outros. E as pessoas que têm a facilidade de te julgar, de te apontar, de jogar na tua cara defeitos, coisas que você deixou de ter, ou que você fez de errado. Mas Deus não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem pessoas que talvez pode ter muito dinheiro na conta, outro nada. O que muda é que você tem mais para investir. Você pode investir de várias formas, mas diante de Deus não muda nada. Claro que Deus pode usar os seus recursos na terra para transbordar. Mas Deus está olhando para cada um e falando assim: até quando você vai dar desculpa do que você não tem? E vai ficar olhando para o outro que talvez tenha muito? Por que você não sai desse estágio de comodismo, de coitadinho, de dar desculpas, e começa a acreditar igual a Pedro, que mesmo sendo analfabeto e iletrado, teve a capacidade de produzir o que muitos doutores não produziram? Talvez você não teve oportunidade na vida, está aí se lamentando porque teu pai e tua mãe não te deu oportunidade, porque você veio de uma família que não tinha muita oportunidade. E daí? Vamos aprender com Pedro. Vamos fazer a diferença agora. Que independente das limitações que nós temos, e não faça de limitações limites na tua vida. Você está aí do outro lado aí bate no teu peito, aí dá uma de doido dentro da tua casa aí, e diz para você mesmo: eu sou capaz, eu posso gerar resultado. Não importa se alguém teve uma família impecável e a sua foi terrível.
Isso pode mudar alguma coisa para quem te conheceu antes ou está te conhecendo agora, que quer fazer uma anamnese da tua vida e dizer: não, olha aí de onde ele veio, olha o fulano de tal, olha, o doutor era o pai. Ei, isso aí pode valer alguma coisa para esses julgadores da sociedade, mas para Deus isso não vale nada. Não interessa de onde você veio, se você teve ou não oportunidades. O que interessa é que Deus tem um propósito com você. E nós vamos usando as limitações como desculpas. E nós vamos usando as crises como desculpas. E nós vamos usando os problemas como desculpas. E aí Jesus está olhando para mim, para você, como igreja, como representantes de Deus na terra, e dizendo: cadê o propósito? Cadê a atitude? Ser sacerdote da tua casa. Deus te levantou como mulher de Deus, como homem de Deus dentro da tua casa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele vai dizer: eu estou escrevendo para vocês, nascidos de novo, regenerados, transformados, novas pessoas. Preste atenção no que eu quero dizer para vocês. Com Deus não existe limitação, existe estratégia correta. Com Deus não existe limitação, existe estratégia correta. Pedro não sabia ler e escrever, mas ele vai fazer network com Silvano. Ele vai se conectar em Silvano, mas ele vai fazer cumprir o propósito. Ele vai fazer cumprir o propósito. Não achem normal o que a igreja do Senhor Jesus está passando. A mídia, os instrumentos de Satanás estão detonando a igreja e os pastores. Cadê nosso propósito? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E aí? A igreja está atacando terror, postando: morreu tantos com o coronavírus. Cadê o evangelho? Cadê a esperança? Pedro está escrevendo para um povo e está dizendo: vocês são regenerados. Eu criei uma estratégia para escrever para vocês. Eu não pude escrever a próprio punho, eu não sei escrever, eu não sei ler. Não vou dar desculpa. Silvano, eu falo, você escreve, mas o propósito tem que se cumprir. Tem que acontecer. Então vamos parar, gente, de ser covarde. E não use limitações e crises como desculpa. Ninguém está negando a crise. Tanto que Pedro, ele vai falar no texto, ele vai deixar claro que nós vamos passar, que aquela igreja haveria de passar, e trazendo para os dias de hoje, nós haveríamos de passar por tentações, por situações. Ninguém está negando isso. O problema não é passar, é como nós passamos. Então Pedro vai nos dar mais uma lição nessa epístola. E a lição é básica: procure agradar a Deus e não pessoas. Como assim, apóstolo? Procure agradar a Deus e não pessoas. Olha o que Pedro vai dizer. Ele diz assim, versículo de número 6: no qual vos regozijais, ainda que agora, por um pouco mais de tempo, já que é necessário, sejais entristecidos com diversas tentações. Em outra tradução diz assim: portanto, agora que vos alegrais na verdade. Qual é a verdade que você defende? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Jesus vai mostrando que como a verdade ele cura, que como a verdade ele muda a humanidade, que como a verdade ele vence a peste, que como a verdade praga alguma vai chegar na tua tenda. Cadê a igreja da verdade? Os pastores da verdade.
mas tem que pagar o social. Eu não estou dizendo quebra a quarentena, sai, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo como a igreja está se posicionando sequer dentro de casa. Qual é a verdade? Ele diz no versículo 5 qual é. Ele vai dizer assim, que pelo poder de Deus sois guardados. Ele diz, se alegrem nessa verdade, se regozijem agora nessa verdade. Versículo 5 ele mostra a verdade, que pelo poder de Deus sois guardados. E como sois guardados? Por meio da fé. Sois guardados por meio da fé. Sois guardados por meio da fé. As pessoas são guardadas pelo quê? Pela máscara. Tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, tem. Mas cadê também a fé? Para liberar uma palavra e dizer, Jesus ainda está no controle. Cadê a fé para orar pelo enfermo? Se aparecer alguém dizendo, eu estou com coronavírus, coloca a mão na minha cabeça, o crente vai correr. O pastorzão vai correr, o evangélico vai correr. Não posso tocar, não posso me contaminar. Isso é igreja, parabéns. Enquanto Jesus tocava no leproso, imagina aí, Pedro vai mostrando aqui que verdade violenta que Pedro vai dar. E Pedro vai mostrar que a nossa fé não pode ser deturpada, estragada, diminuída. Eu já estou terminando. Deve ter gente doido já para assistir o Big Brother. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão deixando pessoas que julgam a igreja deturpar a nossa fé. Cantores gospel que deixou de ser igreja. Famosinhos que deixou de ser igreja. E nós ainda somos igreja, nós andamos por fé e não por vista. Somos guardados pelo poder de Deus. A medicina é bênção de Deus? É. Mas enquanto a medicina não traz o resultado, você tem que crer que a mão de Deus está na tua vida e na tua família e na tua casa. Para com esse terror, para com esse desespero e se posicione como igreja. Ter fé em tempos bons é fácil. Dizer que a igreja em tempos bons é fácil. E aí Pedro vem aqui e nos dá uma pancada, e dizendo assim, vocês estão agradando a Deus ou pessoas? São pessoas que gostam de estragar a sua fé. Pessoas que têm facilidade em vasculhar teu passado. São pessoas que vasculham seu passado para tentar ditar quem você é, e pessoas que aproveitam de crises como essa para querer ditar quem a igreja do Senhor Jesus é, e a igreja, entre aspas, está aceitando isso. Vou repetir, não estou dizendo pare de usar álcool em gel, não estou dizendo quebra a quarentena, não estou dizendo não use máscara. Use tudo isso, fique dentro da tua casa, mas seja igreja no teu posicionamento, seja igreja na tua postagem, seja igreja dentro da tua família, seja igreja na vida das pessoas que te mandam a mensagem. Seja igreja. São as pessoas que muitas vezes você quer agradar. São as mesmas que vão vasculhar teu passado para te destruir. São as pessoas que você hoje acha que está ditando regras aí para o bem.
coisas que não passam de jogadas. Vou terminar a mensagem aqui. Deus olha para a igreja verdadeira na terra e vê nela capacidade de fé. Capacidade de fé. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, deixar os seus pecados, eu ouvirei do céu e descerei e sararei a sua terra. Cadê o povo que se chama pelo nome de Deus? Que se posicionar de verdade vai ver a terra ser sarada. Cadê a igreja que se chama pelo... Eu sou igreja, não é parede, parabéns. Eu sou igreja, não é templo, eu concordo. Mas cadê igreja? Não vem com esse papinho mole, hipócrita. Então vamos unir como igreja, parar de guerrear, parar de conflitar e entrar em uma moção nacional, municipal, estadual, mundial, como igreja de verdade. Se a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e clamar a mim e pedir, eu vou descer do céu, eu vou sarar a terra. Eu vou sarar a terra. A terra fala do globo terrestre, mas a terra fala de você. Você é terra. Você veio do pó da terra. É incabível, é inaceitável. Eu não consigo aceitar essas coisas. Aí vem os ignorantes da palavra de Deus dizer que pastores estão preocupados com dinheiro. Vá para o quinto dos infernos. Ignorante, instrumento de Satanás, atacando a igreja, atacando os pastores. Daqui a pouco aparece uma meia dúzia de otário aí escrevendo aí. Deixa escrever, sinal que você sabe escrever, sua anta. Olha as palavras. Essas são as palavras para quem não respeita a igreja do Senhor Jesus. E você que diz que é a igreja do Senhor Jesus, Pedro está nos ensinando aqui. Para de dar ouvido para essas pessoas. Pare de querer agradar essas pessoas e agrade a Deus. Essas pessoas podem ser seu parente, pode ser autoridade. Então você tem que escolher agradar a Deus. Pensem o que quiser pensar dessa mensagem, falem o que quiser falar, me procure quem quiser procurar. Eu ainda escolhi agradar a Deus. E a preocupação de agradar pessoas, de agradar os outros, eu preguei domingo. Eu decidi fazer igual a Jesus. Eu decidi decepcionar pessoas na crise. Eu venho complementar, porque a preocupação em agradar pessoas acaba nos paralisando na fé, nos distancia de Deus. Então está na hora de despertar como igreja. Nosso tempo está terminando aqui. Espero que você que está aí do outro lado, deixe essa mensagem entrar de verdade dentro do teu coração. Vou repetir, você não tem que sair de casa que nem louco aí na rua. Não estou mandando fazer nada disso. Eu estou dizendo, começa a se posicionar como autoridade espiritual dentro da tua casa, pelo menos, dentro da tua família, pelo menos. Vou ler mais um pouquinho e termino. Olha o que Pedro vai dizer: no qual vos regozijais, vos alegrais, ainda que agora, por um pouco mais de tempo, já que é necessário, sejais entristecidos com diversas tentações. Ele está dizendo, vocês vão ter tempos difíceis, provações, tribulações, mas saiba que a sua fé em Deus, a sua fé em Deus está sendo testada. É no meio da tribulação,
Pergunta é: o que está saindo da nossa boca como igreja? O que estamos proferindo como igreja? Eu venho convocar você a deixar de ser massa de manobra em tempos de crise. Tempo de crise as pessoas deixam de pensar. Seja profeta da tua casa, seja profeta da sua família. Às vezes sua família toda que não conhece Jesus está desesperada. Você tem que ser o ponto de equilíbrio. Essa é a oportunidade de mostrar Jesus para quem não tem. Essa é a oportunidade de mostrar que Jesus ainda está acima de tudo. Aí a pessoa vem toda aterrorizada, mente cauterizada, coração arrebentado, crise de ansiedade, depressão por causa da situação, e despeja em cima de você um monte de palavra ruim do que está acontecendo. E aí a pessoa que era para liberar uma palavra profética diz: e não é verdade, menino, estou desesperado. Desesperado? Cadê essa palavra aqui? Onde que está? Procura agradar a Deus em tempo de crise. Para de ser massa, igual a maioria do povo de Israel, que bastava uma crise para virar para Moisés e dizer: antes tivesse morrido no Egito. Bastava uma crisezinha para dizer: antes tivéssemos ficado como escravo. Tem muita gente dizendo que foi regenerado, nascido de novo, com a mentalidade escrava do velho homem. Mesmas palavras escravas do velho homem. Massa de manobra da mídia, lixo. Se valorize como igreja, como homem e mulher de Deus. Aconselhe teu povo, pastor. Aconselhe teu povo, sacerdote da tua casa. Sim, diga para eles: vamos resguardar, vamos cuidar. Mas começa a liberar a palavra de bênção dentro da tua casa. Faça a oração, se posicione como igreja. Traga a palavra positiva. Mude a sua mentalidade, igual Pedro mudou a dele. Mas olha a crise. Nós estamos limitados. Como igreja não. Como igreja nós não estamos limitados. Como igreja não. Eu fecho essa palavra dizendo para você que Pedro vai nos ensinar aqui. Você deve estar preparado para fazer a diferença e transbordar em tempo de crise. Se alguém puder escrever aí na live para ficar bonitinho. Você deve estar preparado para fazer a diferença e transbordar em tempo de crise. Eu vou fechar com o versículo 13, que é violento. E eu não vou nem discorrer esse tópico porque não dá tempo. Pedro vai dizer assim: pelo que cingi os lombos da vossa mente. O que ele está dizendo? Proteja a tua mente. Cingir os lombos da mente é proteja a tua mente. Por quê? Sede sóbrios. Ou seja, não viva embriagado como esse povo. O embriagado ele está desequilibrado. Ele não raciocina. E tende a vossa esperança perfeitamente na graça. Para de graça. Olha a lição de Pedro. Onde que começa? Onde que é o ataque do inimigo? Na mente. E ele vai dizer então: proteja. Eu estou batendo sempre sobre mente e cérebro. Mente e cérebro. E Pedro vem dizer: olha que o iletrado vem dizer: proteja a vossa mente. Proteja a vossa mente. Cingi os lombos da vossa mente. E sede sóbrio, não seja mais um desequilibrado no meio da crise. E tende a vossa esperança perfeitamente. Não uma esperança fajuta, não uma esperança falsa. Na graça que vos é manifesta pela revelação de Jesus Cristo. Na graça que vos é manifesta pela revelação de Jesus Cristo. Olha onde começa a limitação, na mente. Olha onde começa o bloqueio, na mente. Olha onde começa o travamento, na mente. Olha onde começa o desespero, na mente. E é na mente também que tem que começar o preparo e a capacitação para ser diferenciado e transbordante em tempo de crise. É
na mente. Eu vou repetir o que eu tenho postado constantemente. As pessoas estão sendo vencidas na mente. As pessoas estão sendo vencidas em meio a essa crise na mente. Dominadas pelo cérebro e não levadas pela unção do Espírito, que vem potencializar a capacidade que você tem na mente de fazer a diferença. Romanos 12:2 é o meu texto. E não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, com o que o mundo quer impor, com o que a massa quer impor. E não vos conformeis com isso, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mente, metanoia, mudança de mente, transformação de mente. Pois se a sua mente não governa, teu cérebro te domina. Se você não protege a tua mente, você se torna escravo do cérebro que te boicota constantemente. Aí você pode mudar, porque a sua mente, o teu cérebro pode ser a sua fonte de fracasso ou a sua fonte de vitória. É você que escolhe. Quantos homens e mulheres de Deus, generais do exército do reino de Deus da terra, que estão acorrentados como escravos da mente. Ao invés de estar tacando terror positivo e dizendo que o Senhor Jesus já ouviu o clamor da igreja, são áudios e postagens medíocres e derrotistas. Igreja do Senhor Jesus, seja online, seja em casa, seja onde for, o que molda a sua vida é o que você acredita. Se você acreditar que vai ficar pior, isso vai moldar a sua vida. Se você acreditar que vai ficar pior, assim vai ser na tua vida. Ah, mas o índice, eu quero saber do que o Senhor Jesus pode fazer. Se a igreja se posicionar, ela pode mudar uma nação. Tudo indicava que Samaria, todos iriam morrer de fome. Precisou um homem de Deus se levantar e dizer: amanhã, nesse mesmo horário, vai ter comida com abundância. Mas o índice indicava que todo mundo ia morrer. O índice indicava que todo mundo ia morrer. Mas bastou um homem de Deus se posicionar. Coloca algo na tua cabeça. Esteja preparado para agir. Esse Pedro iletrado não olhou para suas limitações. Sabe por quê? E eu fecho aqui. Porque não foi ele que escolheu Jesus. Foi Jesus que escolheu ele. Ele continuava no barco, na rede, com a espada. Jesus entrou no barco dele e pediu emprestado. Depois disse: vem, segue-me. Não perguntou se ele era poliglota. Ah, mas você está falando de Pedro. Jesus também disse: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Escolhi para quê? Vos nomeei, te dei um novo nome. Você não é mais a velha criatura, você nasceu de novo, igual Pedro escreveu aqui, regenerado. Vos nomeei para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto estamos dando em tempo de crise? O que estamos acreditando? O que está nos movendo em tempo de crise? Como igreja, como representantes do reino de Deus na terra. Chega de tacar terror negativo, gente. Vamos ser igreja de verdade. Nós somos escolhidos para transbordar, para dar fruto de verdade. Jesus um dia, Ele escolheu cada um de vocês que estão aí do outro lado, que nos assiste agora. E Ele olhou para você, olhou para mim, e o que nós éramos? Uma semente insignificante. Porque quando você pega uma semente na mão e você olha, quem não entende o que uma semente pode produzir, ninguém dá nada. Eles olham e é só uma semente. Jesus olhou para essa semente que talvez ninguém dava nada, igual a Pedro, igual a mim, igual a você. E Jesus não viu ali apenas uma semente. Jesus viu o processo do novo nascimento da semente acontecendo conosco. Era só uma semente. Mas depois que ela passou pelo processo do aperto e da crise da terra, ela vai sofrer um processo de mudança.
E essa semente vai crescer, vai virar uma árvore. E agora ela vai transbordar frutos. E esses frutos vão trazer dentro dele, desse transbordo, mais sementes. Ninguém dava nada para nós. Jesus acreditou nessa semente. E você agora é uma árvore frondosa, que Jesus te chamou para dar fruto. E você está aí tremendo, com medo. Ei, deixa eu te falar. Você não precisa ter medo da morte, não. Toda semente volta para a terra. Toda árvore que um dia foi semente vai voltar para a terra. Tem árvores centenárias, mas um dia vai voltar para a terra. Não tenha medo da morte. Seja igreja. Faça a diferença. Eu fecho dizendo o que Pedro diz no versículo 14 e vou orar com vocês. Como filhos obedientes, não vos conformeis com a concupiscência anteriores que havia em vós, quando estáveis na vossa ignorância. Antes a concupiscência te dominava, o velho homem te dominava, era o tempo da ignorância. Hoje não. Hoje você não é ignorante na fé. Hoje você é conhecedor do poder da palavra de Deus. Como filhos obedientes, não vos conformeis com tudo isso. Desejos ardentes, situações destrutivas, não. Você é uma nova pessoa. Nós vamos orar agora, deu uma travadinha normal, tá, pessoal? Depois vocês vão acompanhando. E nós vamos orar agora. Nós vamos clamar ao Senhor. Chega de viver depressivo, angustiado. Nós vamos orar. Enquanto eles se posicionam, você fecha os seus olhos por alguns segundos aí na tua casa. Seja o sacerdote da tua casa, seja o profeta do teu lar. Entenda essa palavra. Independente das limitações que você encontrava, Jesus te achou. Eu quero orar não por você, mas com você também. Eu quero orar com você. Você é muito capaz. Você tem muito potencial. Se você estiver com a tua família e puder abraçá-los, abrace a tua família. Está dentro da tua casa, abrace. Pai, você é sacerdote. Faça como a ave que pega seus filhotes e esconde debaixo das asas, em tempo de frio, em tempo de chuva, e os protege. Enquanto você faz isso com as pessoas que você ama, Deus faz isso com toda a tua família e com toda a tua casa. E o Senhor vem dizer: eu estou cuidando de vocês. Vocês ainda são minha igreja na terra. Não tenham medo. Não se acovarde em tempo de crise. Vocês são vozes proféticas, com os olhos fechados. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos agora por cada família onde esta live vai entrar, este culto vai entrar agora, Pai. Nós nos posicionamos como igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Repreendemos, ó Deus, agora todo o mal. Meu Deus, nós sabemos que o adversário tem usado mentes malignas, línguas destrutivas contra a igreja, contra o povo de Deus. Mas nós, ó Pai, abrimos a nossa boca para profetizar um novo tempo. Nós abrimos a nossa boca para profetizar um tempo de cura, um tempo de milagre, um tempo de paz, um tempo de unção do Espírito. Todo vírus, toda angústia, tudo que tem sido causado de forma destrutiva, nós repreendemos agora
pelo poder do nome de Jesus. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pelo nosso município, nós oramos pelo povo brasileiro, nós oramos pelo mundo em geral, todos os países, ó Pai, que o Senhor esteja agora entrando com providência. O Senhor é o Deus que pode, ó Deus, levantar uma mente agora, como instrumento do Senhor na terra, com, ó Pai, a cura, com a vacina certa, mas o Senhor pode intervir agora também, e mudar toda a situação, pelo poder do nome de Jesus agora, nós anulamos toda a ação maligna e diabólica, e liberamos a palavra de bênção, em o nome de Jesus. Eles vão louvar, vai aparecer para você aí o momento da oferta, você tem aí a oportunidade de ofertar, de fazer o teu dízimo virtual, está aí a conta bancária da igreja, você pode clicar nesse link, tem um link abaixo aí, tá? Abaixo da live tem um link aí, e você vai clicar nesse link, e vai te dar a opção de você fazer a tua oferta e o teu dízimo. Por que nós fazemos a oferta e o dízimo, apóstolo? Os pastores querem dinheiro. Não, o que o diabo quer que aconteça com você igual a Jó. Primeira área que o inimigo atacou foi impedir Jó de poder oferecer o seu sacrifício, a tua oferta de sacrifício. Depois que Jó ficou impedido de oferecer o teu sacrifício e a tua oferta de sacrifício, ele conseguiu atingir os 4 cantos da casa de Jó. Em tempos de crise é que nós oferecemos o nosso sacrifício ao Senhor. Enquanto eles louvam, vamos ofertando a Deus. Vamos louvando o Senhor. Porque Ele vive, creia nesse louvor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Louve a Deus, faça a tua oferta. Temor não há. Sinta-se abençoado pelo Espírito Santo. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida, creia nisso que você está louvando, está nas mãos do meu Jesus, creia. Que vive está. Você é igreja dentro da tua casa agora. Abençoe tua família, teus filhos. Deus enviou. Olha o preço que o Senhor pagou por você. Seu filho amado. Você é muito especial. Me salvar. Oh, Espírito Santo. Oracalabachura mandaraga. Nós cremos, Senhor. Na cruz morreu por meus pecados. Creia. Mas ressurgiu, revivou, o Pai está. Louve aí na tua casa enquanto você oferta. Louve aí. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim Santo é o nome do Senhor Jesus. chegar a hora, Deixa esse louvor entrar na tua casa. Embaixo você tem um link para fazer a tua doação. Embaixo você tem um link para fazer a tua doação. É só você seguir aí. Nada vai te impedir de oferecer no altar, porque você está diante do altar agora. Você está oferecendo a tua doação no altar.
Você está agindo com princípio de fé diante do altar agora. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Mais um pouquinho, nós vamos encerrar a nossa live. Posso crer no Abraão, porque ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Aí na tua casa mesmo. Você vai fazer assim com as suas mãos. Eu vou liberar a bênção apostólica. Tem a conta bancária para transferência aí embaixo, com CNPJ, tudo da igreja. Não deixe o inimigo atrapalhar você de ser um mantenedor da obra de Deus. Você vai ouvir vários tipos de vozes satânicas falando contra a doação, contra ser um ofertante, um dizimista. É isso que Satanás quer. Que você acredite nessa massa de manobra e quebre os princípios bíblicos. Mas os princípios bíblicos ainda permanecem. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do teu Santo Espírito esteja com todos vós, desde agora e para todo sempre. Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Que o Senhor te cubra de milagre todos os dias. Fiquem com Deus.